Alô, amigos do Urbano! Começa agora o programa que relembra os momentos mais marcantes da história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral e, como sempre, estou aqui com meu parceiro Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, tranquilo? Tudo tranquilo, Vini, e com você? Tudo tranquilo e hoje, o programa de hoje será um pouco diferente, pessoal. Dessa vez a gente vai contar como que a gente montou a nossa seleção de todos os tempos para o site Diário do Peixe. E para ajudar a contar um pouquinho mais sobre a história desses jogadores e falar sobre eles, temos aqui a presença de Christian McCardle, um dos donos do Diário do Peixe. Tudo bem, Cris? Tudo bom, Vini? Tudo bom, Fernando? É um prazer estar aqui com vocês, que já colaboram com a gente muito no Diário do Peixe, com os textos do Lendas da Vila, e fizeram esse especial do Top 5 do Diário, analisando cada posição, inclusive até o técnico, né, dos maiores jogadores e treinadores do Santos. E vamos falar aqui bastante sobre isso. Foi bem legal. Esse conteúdo está todo no Diário do Peixe, mas nada mais gostoso também que ouvir um pouquinho sobre isso. Primeiro de tudo, acho que vale dizer que fazer listas é, ao mesmo tempo, muito prazeroso e muito perigoso. Prazeroso porque para chegar nesse 11 ideal, né, nesse 11 fictício, a gente pesquisou muita coisa, desde coisas que a gente já vem trazendo da vida de jogadores que a gente viu, desde livros que a gente leu, jornais antigos que a gente lê muito, conversas com pessoas mais velhas, conversas com ex-jogadores. Então a gente não tirou isso da nossa cabeça. Acordei hoje e achei que o Gilmar é o melhor goleiro. Não. Tem o nosso gosto, principalmente dos jogadores que a gente viu, mas também tem muita pesquisa e, como você disse, a gente chegou nos 5 melhores de cada posição e a gente vai falar um pouquinho mais sobre todos eles. Óbvio, um time do tamanho do Santos é sempre perigoso e, obviamente, a gente deixou de fora algumas pessoas, alguns jogadores que seriam titulares em qualquer time do mundo, mas que no Santos não figuraram nem, às vezes, nem no banco de reservas. A nossa seleção ficou assim, só para a gente ver a força desse time fictício. Goleiro Gilmar, um dos maiores goleiros da história do futebol mundial. Lima, Coringa da Vila, na lateral direita. A zaga é composta por Mauro e Formiga e o lateral esquerdo é o Léo, Guerreiro da Vila. Meio de campo tem o Zito, precisa ter alguém para carregar o piano. E aí, ofensividade total, DNA ofensivo. Araquém e Pelé nas meias. Pelé que poderia jogar no ataque, mas o nosso time é meia, função que ele desempenhou em parte da sua carreira. Na frente, um trio que atormentaria qualquer defesa. Neymar, deslocado para o lado direito, porque a ponta esquerda é dele, seu Pepe, o maior artilheiro da história do Santos, porque o Pelé é ET e não conta. E de centroavante, Coutinho, o maior centroavante da história do Peixe. O técnico não podia ser outro que não Luiz Alonso Pérez, o Lula. Fernando, começa aí com as nossas muralhas. Como você falou, é muito legal fazer listas, mas a gente acaba cometendo injustiças também. Algumas pessoas até, quando esses textos eram publicados semanalmente no Diário do Peixe, teve algumas reclamações, a gente levou isso tudo numa boa, porque é bem legal a gente relembrar esses craques da história do Santos, mas também a gente às vezes acabou esquecendo alguns, mas não tem problema não, é legal a gente reverenciar esse pessoal. Vini, o melhor goleiro da história do Santos é o melhor goleiro da história do futebol brasileiro, tá? O Gilmar dos Santos Neves, ele simplesmente foi o melhor jogador da posição na história do futebol brasileiro. Nunca houve um goleiro como o Gilmar. E muito dificilmente vai surgir. O Gilmar, que ele começou a carreira dele no Jabaquara, o Gilmar era de Santos, ele nasceu na cidade de Santos, começou a sua carreira no Jabaquara, depois ele foi jogar no Corinthians, onde ele fez sucesso, e enquanto jogava pelo Corinthians, continuou morando na cidade de Santos, e depois veio juntar-se ao já muito famoso time do Santos para atingir o auge da sua carreira e também encerrá-la. Foram 331 jogos pelo Santos, e os títulos conquistados foram todos os possíveis para um jogador de sua época. Além disso, Gilmar foi titular do Brasil na conquista da Copa do Mundo de 1958 e na conquista de 1962. É o único goleiro bicampeão do mundo em sequência. E também foi bicampeão do mundo pelo Santos Futebol Clube. Títulos
nacionais, estaduais, interestaduais, regionais. A coleção de títulos do Gilmar é imensa e ele realmente foi o maior goleiro da história do Santos. Esse eu acho que é indiscutível, viu, Vini? Concordo, Gilmar, e também jogou a Copa de 66 e com certeza fez história, trouxe uma segurança maior para aquele time que era muito ofensivo. Na segunda posição, Fernando, eu vou trazer um nome aqui que eu tenho certeza que o coração do Christian vai acelerar. Rodolfo Rodrigues. O uruguaio Rodolfo Rodrigues, que o atacante Tarcísio do América, depois que ele fez aquela sequência de defesa absurdas na Vila Belmiro, ele disse o seguinte: ele era maior que o gol. Simplesmente isso. O Rodolfo veio do Nacional do Uruguai, ficou no Santos de 84 a 88, depois foi para o Sporting de Portugal, jogou também pela Portuguesa e pelo Bahia. Muita gente lembra dele, daquele gol que ele solta a bola, começa a reclamar pela defesa, e o Ronaldo Fenômeno ainda novo, Rob faz o gol, magrinho de tudo, mas o Rodolfo Rodrigues foi muito, mas muito mais do que isso. Pelo Peixe ele jogou 255 jogos e conquistou o Paulistão de 84. Cris, você é um fã de goleiros, colecionador de artigos, de camisas. O que você tem a dizer sobre o Rodolfo? Que o Gilmar foi mais goleiro, não tenho dúvida, por tudo que eu já li, porque eu não vi, né? Mas a representatividade do Rodolfo, ele era muito mais que um goleiro, ele era um líder do Santos. Ele com o Serginho Chulapa, tinha o Dema também, mas aquele time na década de 80 fez história com a camisa do Santos. E ele era um goleiro, como o próprio disse o jogador do América, ele era maior que o gol mesmo. A representatividade dele, e ele tá, até hoje, ele mora no Uruguai, mas ele muito vem para o Brasil, para eventos com o torcedor do Santos. Ele é um símbolo, ele inclusive tem uma bandeira, uma das torcidas organizadas do Santos fez uma bandeira com o rosto dele. Era um guerreiro do gol. O Santos o torcedor santista é muito identificado com isso, né? Ou tem que ter muita técnica, como tinha o Gilmar, ou tem que ser um cara guerreiro, né? E ele era esse guerreiro, com muita técnica também, mas era um guerreiro no gol. E como a gente disse, Fernando, lá no começo, o Rodolfo seria titular de todos os tempos de vários e vários times do mundo, mas no Santos ele ficou como número 2. E aí você vai trazer agora o terceiro goleiro, que é mais um estrangeiro. Exatamente, Vini. Na terceira colocação ficou Agustín Mário Serras, que chegou ao Santos já com status de um dos melhores goleiros do mundo. Chegou no Santos em 1970. Já tinha sido campeão da Libertadores pelo Racing Clube de Avejaneda e era titular absoluto da seleção da Argentina. O Serras disputou 252 jogos pelo Santos entre os anos de 1970 e 1974. Foi bastante importante na conquista do Campeonato Paulista de 73, que, por conta do juiz Armando Marques, foi dividido com a Portuguesa. E legal também, Vini, que o Serras ele tinha uma mania que era muito copiada pelas crianças, pelos santistas mirins da época. Quando um atacante ia bater pênalti contra ele, muitas das vezes ele cruzava os braços. Ao invés de ficar com os braços abertos para tentar parecer maior ao atleta, ele ficava com os braços cruzados. Era uma forma de tentar mexer com os brios do batedor e, obviamente, ficou com uma fama muito grande de pegador de penalidades. Na quarta posição, um goleiro que marcou uma geração, inclusive a minha geração, Fábio Costa. Seja pelas defesas mirabolantes ou mesmo pelo espírito guerreiro em campo, o arqueiro conquistou a torcida e marcou o seu nome na história do Peixe. Ele, antes de chegar no Santos, fez a categoria de base e o início da sua vida profissional no Vitória da Bahia, veio para o Santos, onde ele jogou de 2000 a 2003, de 2006 a 2009 e também em 2010. Foram 345 partidas pelo Santos, com 3 títulos: o Brasileiro de 2002, o Paulistão de 2006 e o Paulistão de 2007. Fábio Costa também jogou no Corinthians, no Atlético Mineiro e no São Caetano. É impossível esquecer o que o Fábio Costa fez naquela fase final de 2002, na final contra o Corinthians, na Libertadores do ano seguinte e em tantos outros jogos. Cris, quais são suas principais memórias desse camisa 1 do Peixe? Um goleiro maluco
que é outro atributo que acho que o goleiro tem que ter. Se ele não é tão bom na técnica, se ele não é um líder, Fábio Costa ele tinha essas duas coisas. Ele não era o melhor da técnica, mas tinha técnica. Não era o melhor dos líderes, mas era um líder, mas ele era maluco como poucos. E pegava muito, de uma agilidade muito grande, assim como o Fernando falou do Serras, pegador de pênalti. Fábio Costa era pegador de pênalti, pegou o pênalti em várias situações de Libertadores, e como você falou, Vini, naquela parte final do Campeonato Brasileiro de 2002, principalmente a final é porque a gente saiu da fila e a gente tem essa memória do Robinho na pedalada, que é realmente o grande lance da final, né, de um gênio, né? Mas o que ele pegou naquela final era, se fosse da hoje, se no Diário existisse naquela época, né, se o Amigos do Urbano existisse, tenho certeza também que vocês dariam, seria nota 10 para Fábio Costa e para Robinho, porque ele pegou até pensamento naquela final. Com certeza. E Vini, na quinta posição, fechando o top 5 de goleiros, Atier Jorge Cury. O Atier chegou ao Santos em 1927, ele era goleiro do Sírio e chegou ao Santos ainda na época do amadorismo do futebol. Muitos dizem que amadorismo marrom, eles recebiam salário por fora, mas enfim. À época o Atier tinha 23 anos, mas já era o titular da Seleção Paulista, que foi campeã brasileira de seleções em 1926. Naquele momento o Santos trouxe o goleiro mais promissor do país. O Atier disputou 172 partidas pelo Santos Futebol Clube e o Atier o grande goleiro que o Atier foi, acabou eclipsado pelo baita presidente que ele foi, né? Foi presidente do Santos por 26 anos, tornou o Santos o maior clube do mundo e foi o dirigente, era o presidente santista na época das conquistas dos títulos mundiais, dos títulos da Libertadores, do pentacampeonato brasileiro, em diversas conquistas do Campeonato Paulista. Mas o Atier foi um tremendo goleiro, foi o goleiro do Santos em uma parte da campanha muito marcante do time em 1927, que o Santos perdeu o título na última rodada, quando teve o ataque dos 100 gols, um goleiro muito bom. Obviamente que temos poucos registros de Atier defendendo a meta do Santos, mas com certeza foi um dos principais goleiros da história do clube. E, Fernando, o top 5 fechou com Gilmar, Rodolfo, Serras, Fábio Costa e Atier, e a gente deixou de fora nomes como Cláudio, que foi um excepcional goleiro dos anos 60 e 70, teria jogado a Copa de 70 não fosse uma lesão grave. Deixamos também ícones como Sérgio Guedes, anos 80 e 90, Rafael Cabral, campeão da Libertadores 2011, Vanderlei. Vocês têm algum outro goleiro que tenha marcado a vida de vocês? Marola, né, Vini? Marola foi bem importante. Não era... Eu tenho um que não tem como, já que estão falando de bordão, é Papai Gostou. Edinho. Ele, não, longe de ser, debaixo dos 3 paus, o melhor goleiro do Santos, mas pela importância, ele foi um cara que mexeu demais, principalmente na minha infância. O príncipe guerreiro que defende o gol. Vamos para a lateral direita. Lateral direita também que eu tenho certeza que o segundo colocado seria titular em 99% dos times do mundo, mas não no Santos. O nosso lateral direito escolhido foi o Lima. E a gente explica. O Lima, além de jogar na lateral direita, ele jogou em todas as outras posições de linha. Até de camisa 9 ele jogou. Até substituindo o Pelé, ele jogou. Com a camisa 10, inclusive, fazendo gol. Foram 692 jogos pelo Santos e 65 gols. De 1961 a 1971. Antes do Peixe, ele jogou no Juventus, né, da Rua Javari. Depois o Santos, após boas partidas pelo clube da capital, o Santos acabou contratando, fortalecendo seu time. O Lima fez história, ganhou todos os títulos possíveis com a camisa do Peixe, marcou gols muito importantes. Ele fez, por exemplo, o primeiro gol do Santos na história da Libertadores, fez gol na final do Mundial contra o Milan, jogou Copa do Mundo, a Copa do Mundo de 66. Depois que ele terminou sua passagem pelo Peixe, ele jogou no Deportivo Jalisco, do México, no Fluminense, no Tampa Bay Roadies, dos Estados Unidos, e encerrou a carreira na Portuguesa Santista. Ele, desde 2000, trabalha na base do clube e ajudou na revelação de grandes craques, de grandes meninos da Vila. Além disso, a gente tem todo um carinho especial, porque a gente é amigo da família,
A gente escreveu a biografia do Lima, então não só por isso, né, mas também por isso o Lima é o nosso escolhido para ser o lateral direito desse time dos sonhos. O Lima é o quarto jogador com mais partidas pelo Santos Futebol Clube, né, Vini? É um dos maiores vencedores da história do futebol brasileiro. O Lima, ele é ex-campeão brasileiro pelo Santos. Ele ganhou o pentacampeonato de 61 a 65 e depois também foi campeão do Roberto Gomes Pedrosa de 68. O Lima conquistou diversos títulos paulistas, Libertadores, Mundial. Era importantíssimo para o time do Santos. Era tão importante que sempre encontravam uma posição para ele atuar, e ele atuou a maior parte das vezes como lateral direito e tinha uma função técnica e tática naquela equipe, o time dos sonhos, muito importante. O segundo, Vini, que você bem falou, seria o primeiro lugar em muitas equipes do mundo, nem só do futebol brasileiro, é Carlos Alberto Torres, né? Carlos Alberto Torres foi um grande vencedor, ganhou com o Santos Futebol Clube 5 campeonatos paulistas, um torneio Rio-São Paulo, 2 campeonatos brasileiros, uma Recopa Sul-Americana e uma Recopa Mundial. Jogou pelo Santos Futebol Clube 445 jogos e marcou 40 gols entre os anos de 1965 e 1975. O Carlos Alberto chegou do Fluminense ainda muito jovem e com pouco tempo de Vila Belmiro já se firmou na equipe titular, jogou por muito tempo como lateral direito, depois jogou também como zagueiro central, era o capitão da seleção brasileira na conquista do tricampeonato mundial em 1970 no México, um lateral de grande capacidade física, de grande capacidade técnica, era um líder nato, um baita de um jogador, Carlos Alberto. Cris, em que time do mundo o Capita não estaria na seleção ideal? Só no Santos. Só Porque no o Santos parou guerra, tem que falar. Então, assim, o Carlos Alberto foi um grande jogador, o Capita do Tri, né, como se fala, não vi jogar, mas é um dos maiores da história. Mas o Santos não basta ser um dos maiores da história, você tem que ser o maior no Santos, você tem que ser o maior, ter a representatividade. E quando vocês me trouxeram isso, quando a gente começou a debater, né, e a gente falou, eu vejo sim a importância do Lima como sim um símbolo, né? É muito mais do que um jogador. A gente tem símbolos, né? Então acho que tanto o Lima vencedor na primeira colocação, mas o Carlos Alberto em segundo, mas ali é uma disputa de gigantes. Só o Santos para ter nomes como esse na sua história. Na terceira posição temos Ismael, teve um papel muito importante no bicampeonato mundial, conquistado contra o Milan 63, um jogador pouco falado, mas foi importantíssimo nessa conquista para conter o ataque italiano. Na quarta posição, o Ramiro, que chegou ao Santos em 55 por um período de testes e ficou de vez. Ele jogava também como meio-campista, só que ele se firmou lá na parte da direita da zaga santista. E para fechar o top 5 dos laterais direitos, temos Danilo. Foi ele que aos 23 minutos do segundo tempo marcou o gol do Peixe, o segundo gol do Peixe na final contra o Peñarol. Gol este que deu tranquilidade maior, porque tudo com o Santos é mais sofrido, não podia ser 2-0 o jogo não. A gente teve que tomar um gol no final e teve que passar nervoso. Danilo jogou 78 jogos, fez 10 gols pelo Peixe e tá na nossa lista. Cris, suas considerações. Olha, tanto o Ramiro como o Ismael são lendas da Vila, fizeram história naquele Santos que da década de 50, da década de 60, que foram Santos muito vitoriosos, mas vou deixar um destaque aqui para o Danilo, porque nós já tínhamos décadas sem conquistar uma Libertadores, e o gol dele, aquela puxadinha, ele invadindo, ele recebendo na área ali, né, ele invade, ele dribla invade a área e chuta com muita categoria. Danilo, que hoje vira e mexe, está na seleção brasileira, faz sua história na Europa, deixo meu destaque para ele, que eu tenho muita saudade. E Vini, chegamos agora ao miolo de zaga. E um miolo de zaga para fazer inveja para muita gente. O maior zagueiro da história do Santos Futebol Clube não tinha como ser outro. Mauro Ramos de Oliveira, capitão da seleção brasileira em 1962 e também ganhou todos os títulos possíveis pelo Santos.
onde ele atuou de 1960 até 1967. O Mauro ele era tão elegante, mas tão elegante, que o apelido dele era Marta Rocha, que era a modelo mais famosa do Brasil naquela época, na década de 50 e 60. E ela foi, em 1954, segundo lugar no concurso Miss Universo. E para formar a dupla com o Mauro, o Formiga, porque o Formiga chegou do Cruzeiro, o Formiga é mineiro, nasceu em Araxá, chegou ainda muito jovem ao Santos Futebol Clube e firmou-se como um dos melhores da posição. Formiga não disputou Copa do Mundo porque teve muito azar, saiu do Santos em 1957, indo para o Palmeiras, teve várias lesões, enfim, mas ele foi titular da seleção brasileira durante quase todo o ciclo, entre 54 e 58. Pelo Santos fez 412 jogos e apenas 3 gols. O Formiga era tão apaixonado pelo clube que mesmo depois de parar, continuou trabalhando no Santos Futebol Clube e, inclusive, foi o técnico do time de 78, que ficou conhecido como a primeira geração dos meninos da Vila. Então, a nossa dupla escolhida foi Mauro e Formiga. Difícil passar, hein, Vini e Cris? Difícil passar, e quem fica de sobreaviso nesse time ali, sentadinho no banco esperando o professor chamar, são 3 jogadoraços também que marcaram o nome na história. O terceiro colocado foi Joel Camargo, jogou no Peixe de 63 a 70. O Açucareiro, como era chamado, também jogou a Copa de 1970. Ele seria titular, foi titular nas eliminatórias, mas acabou perdendo a vaga e assistiu à Copa do Banco. No quarto lugar, Alex, simplesmente o maior zagueiro artilheiro da história do Peixe. Ele jogou 103 vezes pelo Santos, fez 20 gols entre 2002 e 2004. E na quinta posição, Edu Dracena. A imagem do Edu Dracena levantando o troféu da Libertadores é emblemática para todos nós, né? Foi a primeira conquista que a torcida santista viu a cores. E o Dracena também jogou 229 jogos, fez 17 gols, alguns gols importantíssimos, como gol na semifinal da Libertadores, gol na final da Copa do Brasil. Conquistou também bastante título pelo Santos, 3 paulistas, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, ganhou a Recopa e marcou seu nome na história. Cris, Dracena, Alex e Joel Camargo. Além da dupla, né? Da dupla que o Fernando já falou. Olha, todos craques. Dizem que zagueiro é tudo butinudo. Aqui a gente mostra que não é assim, não. Na Vila tem que saber jogar até quem joga lá atrás. Todos marcaram uma época, mas destaque para o Mauro, que além de ser uma liderança do Santos na época do Santos de Pelé, foi também o jogador que levantou a Copa de 62. O Santos que tem 2 jogadores, né, que levantaram Copa, né, com taça de campeão, né? 62 o Mauro e em 70 você tem o Carlos Alberto. E aí, meu outro destaque vai pela liderança também do Edu Dracena, um jogador que era rápido, jogava limpo e tinha uma liderança muito grande, até porque precisava naquele time de Neymar e companhia ter jogadores mais firmes, puxando as orelhas da molecada. Mas todos aqui são jogadores que fizeram história. Acho que não tem, claro que temos outros nomes, sempre vou falar, sempre vai ter outros nomes que vão surgir, que marcaram suas épocas, mas eu acho que esses 5 aqui estão muito bem representando os maiores jogadores, os maiores defensores da história do Santos Futebol Clube. A gente teve que deixar de fora nomes como o próprio Urbano Caldeira, né? O nome da Vila Belmiro, o nome do que batiza nosso podcast. O Calvé também fez parte do time dos sonhos. Ramos Delgado, esse zagueiro excepcional. Djalma Dias também, cracaço. Marinho Pérez. Muita gente. Santos tem muita gente, então, como a gente disse no começo, acaba sendo injusto, mas é uma brincadeira sadia. E para lateral esquerda, pessoal, vou trazer o amigo do Edu Dracena. Nosso maior lateral esquerdo da história é o Léo. É o maior vencedor do Peixe após a era Pelé. É o segundo atleta que mais atuou na Vila Belmiro. Foram 210 jogos, apenas 8 a menos que o lendário Zito. O Léo jogou 456 jogos pelo Peixe, fez 24 gols, alguns também importantíssimos e históricos, como o gol da final de 2002 é mais histórico do que importante, né? O jogo já estava decidido, mas, pelo amor de Deus, aquela explosão no terceiro gol é uma coisa absurda. Léo era quase um ponta, né? Atormentava o lateral adversário
conquistou 2 brasileiros, 3 paulistões, uma Copa do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa. E também é o 10º jogador que mais atuou pelo Peixe. Na segunda posição, o banco do Léo é o Rildo, que defendeu o Peixe por 5 anos, entre 67 e 72, justamente no período que o Santos passava por uma transição, né, com troca de jogadores, troca de treinador. O Rildo acabou sendo muito importante, também conquistou bastante, era um jogador firme na marcação, e ele ia para a Copa de 70, mas ele foi cortado pouco antes com a alegação de um problema no coração que jamais foi constatado. Tinha que ter um VAR aí, Vini, para dar uma verificada nisso aí. O VAR era o Lídio Toledo. Que coisa, hein? Mas enfim, Vini, completando o nosso top 5, temos o Dalmo, que foi o autor do gol do título mundial de 1963, do bimundial. O Dalmo, que foi um jogador que disputou 369 partidas pelo Santos Futebol Clube. E, além do gol de pênalti que ele fez na decisão do Mundial Interclubes, o Dalmo garante que foi ele que inventou a paradinha, que depois foi copiada pelo Pelé, e muitos atribuem essa invenção ao rei do futebol. Segundo o Dalmo, ele que inventou a paradinha e o rei aprendeu com ele. Na quarta posição, um outro jogador da década de 60, muito vencedor também, o Geraldino. Geraldino fez 212 jogos pelo Santos Futebol Clube, chegou em 1963, o Santos gastou um grande dinheiro nele, ele veio do Cruzeiro e também marcou época com a camisa do Santos Futebol Clube. E fechando o nosso top 5, o Ivan. O Ivan era um lateral muito polivalente, jogava também como zagueiro, às vezes atuando um pouco mais à frente como um meio-campista, um volante, mas sempre pela esquerda. O Ivan jogou 253 jogos pelo Santos no período de 50 a 52 e depois 54 a 57. Cris, Léo, o que o Léo representa para você como torcedor e para a torcida santista? O Léo é um dos maiores jogadores da história do Santos. Se você colocar, mesmo se você colocar o Léo, ele está na seleção do Santos do 1 ao 11, como ele vai estar na seleção se eu falar assim, eu quero os 10 maiores jogadores da história do Santos. Eu acho que ele vai estar pela representatividade, né? Ele sempre foi muito identificado. E aquele negócio, o Léo teve uma passagem pelo Palmeiras, que acho que ele não chegou nem a atuar, nem lembro mais como é que foi essa passagem do Palmeiras, mas ele chegou, né, a ter uma passagem pelo Palmeiras, mas ele é muito identificado, é aquele jogador, ele ficou como identificado como jogador de um clube só, porque ele jogou na Europa pelo Benfica, aonde ele também é um ídolo máximo lá, é um jogador e campeão em gerações distintas, né? Campeão na geração de 2002 de Robinho, campeão na geração depois ele volta para ganhar tudo com o Neymar e companhia. E sobre os outros, eu aprendo muito com vocês, lendo o texto de vocês no diário, debatendo, Fernando, vocês dois são dois pesquisadores, acredito que todos os nomes sejam, que a gente sempre escuta muito assim, e alguns nomes eu escuto muito, às vezes, também quem cresceu vendo televisão ou ouvindo rádio com Milton Neves falando, e vocês trazem essa recordação de alguns nomes, principalmente do Dalmo, que fez o gol da final do Mundial, né? Ele sempre fala aquela escalação fantástica do Santos, do bimundial. O Santos teve grandes jogadores em todas as posições. Lembrando que no Peixe o lateral sempre é o camisa 3, né? Isso é fantástico também na nossa história. 3 e 4, né? Exatamente, sensacional isso. E é algo que também torna o Santos ainda mais incomum, coisa que a gente gosta muito. Bom, fechamos o quarteto defensivo, agora vamos ao meio de campo. E para segurar a onda de uma equipe que sempre foi caracterizada pelo jogo ofensivo, temos 5 volantes que fizeram história e todos eles foram ídolos, cada um em sua geração. No primeiro lugar, ele não poderia ser outro, José Eli Miranda, o Zito. Zito, que jogou 733 partidas pelo Santos, de tão importante que o Zito foi na história do clube. Tem uma estátua dele na frente de Vila Belmiro, a estátua que tem cerca de 6 metros de altura, em frente ali ao portão número 6. O Zito, que ajudou a transformar o Santos no maior clube da terra,
era o técnico em campo, dava bronca em todo mundo, sempre cobrou muita seriedade e foi muito importante. Sem o Zito, o Santos não teria sido o Santos. Além de ter feito toda a sua carreira na década de 50 e 60 com muito sucesso, o Zito foi responsável por trazer Neymar para a Vila Belmiro, quando o Zito atuou nas categorias de base do clube. E na segunda colocação, o que não é demérito nenhum, ficar na segunda colocação atrás de Zito, Clodoaldo. Clodoaldo foi o sucessor do Zito, né? Teve até uma passagem simbólica da camisa 5 de um para o outro. O Clodoaldo jogou 512 jogos pelo Santos, foi 5 vezes campeão paulista, tricampeonato de 66, 67, 68 e 69, além também dos títulos de 73, e foi o grande líder dos meninos da Vila de 68, Vini. 78, né? De 78, e o Clodoaldo, que é titular absoluto naquela mágica seleção de 1970, campeão do mundo. Fechando o top 5 da meiuca de volante, um nome que deu bastante polêmica, o Mengalvio. O nome do Mengalvio é muito citado na linha ofensiva, né? Dorval, Mengalvio, Coutinho e Pelé e Pepe. Mas o Mengalvio jogava muitas vezes mais segurando a onda no meio e até liberando jogadores como o próprio Zito. O Zito, que tinha uma belíssima chegada no ataque, fez gol em final de Copa do Mundo, inclusive. Então o Menga seria volante no nosso time. Não precisa ser aquele volante brucutu, não. Pode ser um volante estilo o próximo volante que a gente vai falar agora, Renato. Jogava de terno, jogou 424 jogos pelo Peixe, ganhou o Brasileiro de 2002, o Paulista de 2015 e 2016 e ganhou a admiração de toda a torcida pela sua postura, pela sua elegância, qualidade técnica, fazia muitos gols também. Ele fez gol na final de 2002, o segundo gol do primeiro jogo, passe do Robinho, o Renato tira o Doni com perfeição e aquele gol escancarou a porta do título para o Santos. E hoje em dia ele trabalha no clube como gerente de futebol. Na quinta posição, o Dema, um jogador que tinha técnica e vontade de sobra. Era um marcador implacável. Ele jogou pelo Peixe de 83 a 87 e conquistou o Paulistão de 84. Quem viu o Dema de perto, quem acompanhou o Dema de perto, né, derrete-se até hoje pelo seu ótimo futebol, pela sua garra e vontade. E olha só quem a gente deixou de fora desse top 5. Urubatão Calvo Nunes, César Sampaio, Marcos Assunção, é muito craque que fica de fora. Cris, desses 5 aí que a gente falou, de quem você... Acho que lembrança de ver jogar o Renato só, acho que nem o Dema, você era muito criança, mas o que você pode dizer sobre essas 5 feras? Olha, não tem nem muito o que dizer. Os 3 primeiros, Zito, Clodoaldo e Mengalvio, os 3 são campeões do mundo em Copa do Mundo. Então aí a gente já vê o que para jogar em Copa não é todo mundo que vai. Existe, às vezes, a gente sempre vê que tem uma ou outra, às vezes, que estou ali da seleção, mas os 3 jogaram muito. O Renato jogava de terno, jogava demais, chegou como Renatinho e virou o Renato. O dono ali do meio campo do Santos, ao lado de Elano, com o Paulo Almeida, jogou demais. O Dema é o que você falou, Vini. Eu também não assisti, mas com todo mundo que eu converso fala que era o pulmão do Santos, que tinha Rodolfo atrás, Serginho Chulapa na frente. Então, eu acho que esses 5 nomes, você citou outros, mas eu acho que os 5 nomes, diferente dos goleiros, que eu acho que ali a gente tinha, quando a gente falou, a gente tinha até poderia ter até uma outra, o Rafael Cabral, tem muita gente que gosta, fala que é maior que o Fábio Costa, mas nesses 5 aqui, acho que dificilmente sairiam desses 5 aqui, viu? E vamos agora para o setor de criação, já que o seu Zito, além de carregar a faixa de capitão, vai carregar também o piano. A gente colocou 2 meias que jogaram também boa parte da carreira também lá na frente, seja de ponta de lança ou mesmo de atacante. O primeiro meia é ele, Pelé. Eu não tenho muito o que falar sobre Pelé. A gente está fazendo uma série na sexta-feira. A gente vai colocar no ar o 3º episódio. A gente está falando Pelé, meu ídolo máximo, o maior jogador da história, um jogador que mudou o patamar do atleta no Brasil e no mundo. Assim, todas as qualidades de um atleta o Pelé tem.
ele tem faro de gol, ele tinha visão de jogo, é o atleta do século passado, né, do século XX, é o maior jogador de todos os tempos e jamais vai existir algo parecido. Para fazer dupla com o Pelé na meia, a gente voltou um pouquinho no tempo e escalou o Araquém. Para muitos, ele foi o maior jogador do Santos antes do Pelé chegar. Ele jogou pelo Peixe, pelo Paulistano, pelo América, Flamengo, São Paulo, depois voltou para o Santos e encerrou a carreira no São Paulo. Ele fez 192 jogos e 177 gols pelo Peixe. E a história dele com o time vem de berço, né? Porque ele é filho do primeiro presidente do Santos, o Cisino Patusca, o irmão do primeiro goleador santista, o Ari, e ele também é primo do autor do primeiro gol oficial do clube, o Arnaldo Silveira. Além disso, jogava muita bola. Ele fez parte do histórico time de 1927, que o Fernando falou pouco tempo atrás, que foi vice-campeão paulista, e ele também foi peça-chave no primeiro título estadual do Peixe, conquistado em 1935. Ele fez um dos gols na partida decisiva contra o Corinthians, em plena Fazendinha. Um dos maiores jogadores da história do Santos, com certeza, Vini. É pouco conhecido pelo pessoal mais novo, mas era um jogador fabuloso. E completando este top 5 de meio-campistas ofensivos, no terceiro lugar temos Antoninho, que de tão craque que era, Vini, ele ganhou, Vini e Christian, ganhou o título, o apelido, né, de arquiteto da bola. O Antoninho jogou 402 partidas pelo Santos Futebol Clube, e o Antoninho jogou apenas pelo Santos Futebol Clube. Ele vai para o Jabaquara no final da sua carreira, ele sai do Santos em 1955, né? E o Antoninho não foi campeão pelo Santos, né? Ele não teve nenhum título de expressão pelo Santos como jogador. Mesmo assim, ele sempre é lembrado porque ele foi um jogador fenomenal e muito importante na história do clube. Ele volta ao clube em 1967 como técnico e aí ele ganha 3 campeonatos paulistas, 1 campeonato brasileiro, Recopa Sul-Americana, Recopa Mundial. Mas como jogador, ele não foi campeão. Na quarta colocação, Pita, o maestro dos meninos da Vila. O jovem Pita, que surgiu no Santos em 1977 e jogou no clube até 1984, fez 408 jogos com a camisa santista e foi campeão paulista de 1978. Quem viu o Pita jogar afirma, foi um cracaço de bola. E fechando o top 5, o ídolo, muito provavelmente, ídolo máximo de Christian McCardle e de Vinícius Cabral, Giovani, o Messias. Giovani, que foi importantíssimo na campanha do Santos em 1995, que culminou com o vice-campeonato brasileiro, mas foi uma campanha que é relembrada até hoje pelo torcedor santista. Quem viveu aquela campanha sempre tem história para contar. Giovani saiu do clube em 96, voltou em 2005, saiu no ano seguinte e voltou em 2010 para conquistar os seus únicos títulos pelo clube, que foi o Paulistão e a Copa do Brasil de 2010. É o meu maior ídolo dos jogadores que eu vi jogar, né? Porque o meu maior ídolo mesmo, contando todos, é o Pelé. Dos que eu vi jogar, o Giovani, e também um dos ídolos do Cris, né, Cris? É meu maior ídolo, eu não vi Pelé jogar, mas mesmo vendo o que eu vi assim nesses filmes, é o Giovani. Eu sou uma testemunha de Giovani, porque me lembram minha infância, meus 15 anos, e aquele cara pintando o cabelo de vermelho e a cidade toda pintando de Santos. Mas todos, Pelé, não tem o que falar do Pelé, acho que é até injusto comparar Pelé com algum, por tudo que a gente já leu sobre Pelé, e agora a gente pode escutar no Amigos do Urbano, vocês com esse documentário que está sensacional sobre o Pelé. E aí a gente tem, a gente sempre ouve falar do Antoninho, arquiteto da bola, o Pita não vi, mas a gente também escuta os amigos um pouco os mais velhos, que estão com 50 anos agora, que falam de como o Pita jogava bola, mas quem foi testemunha de Giovani será eternamente. Depois desse meio-campo mágico formado por Zito, Pelé e Araquém, chegamos a jogadores do ataque, aos que serão municiados por esses 3 maravilhosos jogadores. E o maior ponta da história do Santos
tinha que ser ele, porque ele é o menino de ouro da Vila Belmiro, Pepe José Macia. Segundo ele próprio, o maior goleador da história do Santos, porque o Pelé é um ET e não conta. Foram 750 jogos com a camisa do Santos e 405 gols. Pepe foi um jogador de um único clube, jogou apenas pelo Santos entre os anos de 1954 e 1969. Ganhou todos os títulos possíveis e imagináveis e também foi bicampeão mundial pela seleção brasileira. Porém, deu muito azar e, quando seria titular na Copa de 58 e na Copa de 62, machucou-se na preparação para o Mundial. Seguiu com a delegação, estava no elenco, mas não teve a oportunidade de participar de nenhuma partida de Copa do Mundo. Além disso, o Pepe foi um técnico muito vitorioso e no Santos também foi campeão paulista em 1973. Para acompanhar Pepe nas pontas, vamos ter que deslocar um outro menino da Vila, que também surgiu como menino de ouro, Neymar. O melhor jogador brasileiro desde Pelé? Não sei. Depois eu quero ouvir a opinião de Vinícius Cabral e de Christian McCardell. Neymar fez 230 jogos pelo Santos e marcou 138 gols. Era Neymar, né, como ficou conhecida, foi muito vitoriosa. Foram 3 campeonatos paulistas conquistados, uma Copa do Brasil, a primeira da história do clube, uma Copa Libertadores, a primeira do clube depois de mais de 40 anos, e uma Recopa Sul-Americana. O Neymar é o maior artilheiro do clube após a era Pelé. Fez história com seus gols, com seus dribles, suas danças, com as suas polêmicas e é um ícone pop, além de muito craque. Então o Neymar foi para a direita para poder jogar nesse time, Vini, porque a esquerda é do Pepe. E até curioso falar disso, Fernando, porque entre os 5 que a gente selecionou, 4 jogam pela esquerda, né? O Pepe, o Neymar que você falou os dois. Agora o terceiro colocado é o Edu, que simplesmente foi chamado de o novo rei quando surgiu e principalmente quando Pelé parou. O Edu era um craque de bola. O ponto esquerda, ele também fez carreira na seleção brasileira, inclusive estava no elenco da Copa de 70, ele foi titular durante toda a campanha das eliminatórias da Copa de 70, mas na Copa acabou não jogando. Pelo Peixe foram 584 jogos e 184 gols entre 66 e 77. O Edu também, quando precisava, jogava de centroavante e jogava muito bem, fazia várias tabelas com o Pelé. Conquistou 4 paulistões, um Rio-São Paulo, um brasileiro, uma Recopa Sul-Americana e uma Recopa Mundial. Foi um craque de bola. Eu vi o Edu jogar com 60 e poucos anos num Campus Society em Santos, ele já com aquela barriguinha de cerveja, entortando a molecada. O Edu é impressionante. O quarto colocado é o único ponta que jogava pela direita. Dorval fez parte do ataque dos sonhos, junto com Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Ele tinha grande velocidade, muita resistência física e era sempre uma opção para acelerar as partidas pela direita do campo. E também o Dorval fazia muito o que hoje é comum, né, o balanço defensivo. O Dorval já fazia isso na década de 60. Pelo Peixe foram 612 jogos e 198 gols. Conquistou todos os títulos possíveis na carreira de um jogador. Na quinta e não menos honrosa posição está ele, Robson Arantes do Nascimento, o rei das pedaladas, Robinho. Pelo Peixe, conquistou o Brasileirão de 2002 como protagonista máximo da final, colocou a bola embaixo do braço nos momentos decisivos do jogo e até por isso, muito por isso, né, não sai do coração da torcida santista, mesmo que tenha pisado na bola algumas vezes. Também conquistou o Brasileirão de 2004, conquistou a Copa do Brasil de 2010 e o Paulistão de 2010 como uma espécie de mentor para Neymar e Ganso, mas foi importantíssima a chegada dele ali para dividir os holofotes, né, com os meninos da Vila. Também conquistou o Paulistão de 2015. O Robinho também fez carreira na Europa, jogou no Real Madrid, no Manchester City, no Milan, e também jogou na China, jogou na Turquia e no Brasil também jogou no Atlético Mineiro e toda hora é cogitado para voltar a jogar pelo Santos. Ficaram de fora alguns nomes como Arnaldo, Evangelista, Tite,
Abel e João Paulo. Cris, o que tem que dizer, né? Pepe, Neymar, Edu, Dorval e Robinho. Olha, Pepe é uma unanimidade. Não tenho o que tirar, até acho que a frase dele é o Pelé, eu sou o maior artilheiro do Santos, Pelé é um ET, e ele tem razão, ele é uma unanimidade na Vila Belmiro. Os outros, só tem craque nessa seleção aí, se pegar Neymar, Edu, Dorval, Robinho, é tudo craque. Mas, o Fernando às vezes diz que eu sou polêmico, eu não acho que sou polêmico, mas essa para mim é uma das maiores polêmicas do Santos, da história do Santos. Na minha visão, e é por isso que a gente começou, quando vocês trouxeram, vocês são os pesquisadores, vocês têm os números, mas na minha visão, o Robinho é o segundo maior jogador da história do Santos. Maior jogador. Não é que ele é melhor que o Neymar, nem que ele seja melhor do que o Dorval, que eu não assisti. O Edu, a gente só escuta maravilhas, né? Mas eu sou também, depois de Testemunho de Giovanni, que a gente falou agora há pouco dos meias, eu sou fã do Pedalada. Não, faz muito sentido isso que você disse, que o Robinho tá ali mesmo. Que a briga é muito boa, né? É muita opção, a briga é muito boa, mas ele tá em quinto ali, mas ele poderia muito bem estar em segundo, só atrás do Pepe. É uma margem muito pequena. E o Fernando perguntou se eu achava o Neymar o melhor brasileiro após o Pelé. Eu não acho que ele é o melhor brasileiro após o Pelé, apesar de algumas vozes como Tostão que viu todos eles, né? Viu pré-Pelé, viu pós-Pelé até hoje, afirmar que o Neymar é o melhor brasileiro pós-Pelé. Eu acho que o Neymar tá no bolo ali, entre os 5, é um cracaço de bola, é um dos meus jogadores favoritos. Eu falei os pontas esquerdas que ficaram fora, e os pontas direitas são Milon, Omar, Manuel Maria, Newton Batata, aí eu vou falar um agora que o Cris vai chorar, Almir, o animal, também teve uma menção honrosa a um jogador que marcou época pela ponta direita do Peixe. O Almir, o Fernando, recentemente fez um texto, até do Lendas da Vila, sobre ele. E você falou desses jogadores, Vini, e eu, do Tostão, falando do Neymar, eu concordo com o Tostão. Eu acho que talvez o Neymar seja, assim, o segundo melhor jogador. Em campo é indiscutível a qualidade desse jogador. Quando eu falo, assim, dessa brincadeira, né, que a gente provoca, é da importância do Robinho. Mas sim, futebol na bola, eu gosto mais do Neymar também. Não para o ímpar, né? Você escolher para sua pelada, Neymar, mas a importância histórica, o Robinho. Talvez se não existisse Robinho, não existiria Neymar. A gente tem, uma coisa pra gente pensar também. A venda do Robinho fez com que o Santos se firmasse ainda mais no cenário, fez muita criança torcer pro Santos, fez muita gente querer jogar no Santos também. Vamos pro comando de ataque agora, camisa 9, centroavante. Maior centroavante da história do Santos não poderia ser outro. Coutinho. Foi o maior parceiro do Rei Pelé. Ele estreou no Peixe com 14 anos, cara. Com 14 anos a gente tá indo pra escola ali, empinando pipa, jogando futebol na rua. O Coutinho tava jogando pelo Santos. Foram 457 jogos, 368 gols. Também conquistou todos os títulos possíveis com a camisa alvinegra. Tinha uma técnica apurada, tratava a bola como ninguém. Ele é um dos maiores centroavantes da história do futebol, apesar de não ser nem muito alto, nem muito forte, mas era muito inteligente, muito ágil, sabia ler como ninguém as jogadas do Pelé. Tanto é que eles fizeram a tabelinha, ficaram uma das jogadas mais famosas do nosso futebol. Na segunda posição, Feitiço. A gente costuma dizer, brincando, né, Fernando, que o Feitiço é o maior artilheiro da história do Santos. Sim, você não ouviu errado. Porque em média de gols por partida, o Feitiço supera até mesmo o Rei Pelé. Ele fez 151 jogos e 215 gols, que dá a incrível média de 1,42 gols por partida entre 1927 e 1932. Com esses números, ele é o quinto maior artilheiro da história do Peixe. Ele foi artilheiro do Paulistão por 6 vezes. Ele ficou tão famoso na Baixada que ele deu o nome ao Feitiço Atlético Clube, que anos mais tarde se tornou o São Vicente Atlético Clube. Exatamente, Vini. Feitiço era uma mania na Baixada Santista na década de 20. Era um jogador famosíssimo e todos queriam ser Feitiço naquela época. E completando o top 5 dos maiores centroavantes da história do Santos, na terceira posição temos Pagão, que tido por muitos como o maior camisa 9
da história do futebol brasileiro. O Pagão jogou no Santos 340 partidas, marcou 157 gols e era extremamente inteligente, extremamente técnico, não era forte, não era alto, mas sabia cabecear muito bem, sabia participar nas jogadas com o meia que chegava, que era o Pelé, com o ponta, que era o Pepe, era um ótimo garçom, um jogador de tão técnico que era, é o ídolo de Chico Buarque, que torce para o Fluminense, mas sempre fala e sempre elogiou o Pagão. Na quarta colocação, o Serginho, não tinha como fugir, o Serginho que chegou ao Santos muito famoso já pela carreira que ele construiu no São Paulo, e no Santos foram 204 jogos com 104 gols. O Serginho chegou ao Santos Futebol Clube em 1983. Imediatamente o clube chegou na final do Campeonato Brasileiro daquele ano e no ano seguinte foi campeão paulista em uma equipe que até hoje desperta muita admiração de quem acompanhou de perto. E fechando, os 5 maiores centroavantes da história do Santos, o Juari, um eterno menino da Vila. Revelado pelo clube, o Juari disputou 229 jogos e marcou 101 gols pelo Santos. Jogou no clube de 76 até 79 e depois de muito brilhar na Europa, voltou ao clube em 1989. Haja bola na rede, hein? Isso porque tivemos que deixar de fora Ari Patuska, Siriri, Raul, Gradim, Álvaro, Delvecchio, Toninho Guerreiro, Cláudio Adão, Paulinho, Guga, Viola, David, Ricardo Oliveira, entre muitos outros. Cris, seu destaque aí com a camisa 9 do Peixe. Olha, é tanto atacante, tem gol de tudo quanto é forma. E é como vocês mesmos colocaram, né? Tem desde o Coutinho, que era habilidade pura e não era a mais pura raça, como era o Serginho, aquele gladiador de área, né? Aquele cara que é o gol do biquinho, que brigava por tudo. Tem jogador de tudo quanto é técnica aí. O Santos é o time que tem mais gols no mundo, se eu não estou equivocado. Vocês que são pesquisadores sabem muito mais do que eu os números. Mas não tem como deixar o Coutinho não ser o centroavante número 1 do Santos, o cara que imortalizou a tabela com o Pelé. E só para complementar, Vini, sobre o Coutinho, que além de ser o maior centroavante da história do clube, era fantástico os comentários dele depois de aposentado. Toda a crítica que ele fazia ao clube era maravilhosa. As entrevistas dele no pós-show, cara, era algo assim fantástico. Ele foi maravilhoso dentro de campo e muito mais maravilhoso fora dele também. Vini, para domar essas 11 feras que compuseram o time dos sonhos, né? A nossa seleção dos maiores da história do Santos por posição, selecionamos os 5 maiores treinadores da história do clube. E na primeira posição, ele, Luiz Alonso Pérez, disparado o maior treinador da história do Santos, o maior treinador da história do futebol brasileiro e um dos maiores treinadores da história do futebol mundial. O Lula dirigiu a equipe profissional do Santos entre 54 e 66, ele chegou no clube em 52 para atuar nas categorias de base e ele simplesmente estabeleceu o maior período de domínio por um mesmo clube na história do futebol brasileiro. Ainda hoje, o Lula é o treinador com mais partidas por uma mesma equipe brasileira, foram 943 jogos no comando do Santos. Conquistou todos os títulos possíveis e imagináveis e construiu uma equipe muito vitoriosa em 55, depois construiu uma outra equipe praticamente diferente, muito vitoriosa em 1958, 59, e depois construiu outras equipes que foram maravilhosas em 62, em 64, em 66. Um grande personagem da história do Santos Futebol Clube e um dos principais responsáveis pelo Santos ser o maior clube brasileiro do mundo e o mais reconhecido no mundo inteiro.
Na segunda colocação, Antoninho, que foi quem sucedeu Lula no comando da equipe. O Antoninho assumiu o Santos em 1967, fica no clube até 1971 e promove uma renovação da equipe muito vitoriosa. Ele, que já tinha sido um craque com a bola nos pés, também se mostrou um grande craque no comando técnico. Conquistou 3 campeonatos paulistas em sequência, 67, 68 e 69, foi campeão brasileiro, foi campeão da Recopa Sul-Americana, foi campeão da Recopa Mundial, e Antoninho, além de jogador, foi um excelente técnico e está na segunda colocação do top 5 dos técnicos da história do Santos. Na terceira posição, ele, o Pofechô, Vanderlei Luxemburgo. Pode falar o que for, ele foi um dos melhores treinadores da nossa história. Ele deixou a marca no peixe, foram 4 passagens com títulos, vitórias, polêmicas, alguns jogadores do Irati, mas ele deixou seu nome com certeza eternizado no memorial das conquistas do peixe. Ele ganhou o Rio-São Paulo de 97, aquele histórico jogo contra o Flamengo dos shorts quadriculados, ganhou o Brasileiro de 2004, aquela epopeia, aquela disputa contra o Atlético Paranaense, com a mãe do Robinho sendo sequestrada, mas ele conseguiu manter o time na lua, né, como ele diz, apontado para a lua o tempo inteiro. Impressionante o que o Santos fez naquele campeonato. Foi bicampeão paulista em 2006, 2007, em 2006 com um time que vinha muito desacreditado após o ano de 2005 ruim. O Luxemburgo assumiu, arrumou a casa, colocou o time para jogar de uma maneira que ele não costumava colocar, um time bem defensivo. O Santos foi campeão. Depois, em 2007, o Santos já tinha outra cara, um time bastante ofensivo, foi campeão paulista, fez uma belíssima campanha na Libertadores, a melhor campanha que o Lucha já fez na Libertadores. Essa passagem que eu falei de 2004 fez o Lucha ser contratado pelo Real Madrid. Ele é o 4º treinador com mais partidas pelo clube, atrás apenas do Lula, do Antoninho e do Pepe. Na 4ª posição, entra muito aquilo que o Cris falou sobre o Robinho. O Leão é o 4º colocado. Talvez, depois do Lula, ele seja o mais importante por ter conquistado o título que tirou o time da fila em 2002, no Brasileiro de 2002. Foram 276 jogos comandando o Peixe, divididos em 3 passagens. Ele quase sempre deixou sua marca. Em 98, conquistou o título da Conmebol naquela batalha contra o Rosário que contaremos no mês de outubro aqui no nosso podcast. E foi semifinalista do Brasileirão. Voltou em 2002 naquele cenário caótico que o Santos estava sem jogar quase 3 meses. Ele montou o time aos poucos, com os meninos, e conquistou o título brasileiro. No ano seguinte foi vice-brasileiro, vice da Libertadores. Ele voltou em 2008 sem muito brilho, mas fez uma boa campanha na Libertadores novamente quando o Peixe parou nas quartas de final para o América do México. Na 5ª posição, seu Zé Macia, o Pepe, já falamos aqui dele como jogador, conquistou tudo que poderia ter conquistado. Em 69, quando pendurou a chuteira, ele passou a trabalhar na categoria de base do clube. Em 72, fez o seu primeiro jogo como técnico da equipe principal de maneira interina. Mais adiante, ele foi efetivado, conquistou o Paulista de 73, aquele título que o Santos teve que dividir com a Portuguesa. Foi de supervisor do time no ano seguinte, 74, depois voltou ao Peixe em 79, 80, 89, 90, 93, 94 e tem 371 partidas no comando do Alvinegro de Vila Belmiro. Deixamos de fora seu Chico Formiga, Muricy, tricampeão da Libertadores pelo Peixe, né? E o Castilho. Cris, acho que você viu treinando o Pepe, né, na década de 90, o Leão, você viu bastante, Lucha, Antoninho e Lula não viu. O que você tem a dizer sobre eles? Mais o Lula não vi, mas qualquer um que leu 3 páginas sobre o Santos sabe quem foi Lula, uma unanimidade no Santos. Acho que isso não tinha como. Aí você pega o Antoninho e o Pepe, que são 2 caras que brilharam em campo e fora de campo comandando o Santos. 2 nomes marcados. Aliás, foram os 2 que apareceram 2 vezes, né? Inclusive na seleção de vocês do top 5 por cada posição. E aí você pega Leão e Luxemburgo, que há uma diferença gritante na forma de trabalhar dos 2, mas 2 grandes treinadores. E eu acho uma discussão parecida com Neymar e Robinho. O Lucha foi para mim, muito mais treinador que o Leão, mas o Leão eu gosto muito mais que o Lucha. Então, se eu tivesse aqui que escolher um, neste caso eu pegaria o Leão.
mas o Lucha foi, dos que eu vi, não só no Santos, mas de tudo que eu vi, no Brasil, o melhor treinador que eu vi. E ele ganhou em 97, que foi um título do Rio-São Paulo, mas foi um título gostoso de ganhar, eliminando o Palmeiras, eliminando o Flamengo. Ele, em 2004, ele conseguiu o Santos, ele domou o Santos, mesmo quando ele teve o problema do sequestro da mãe do Robinho, ele conseguiu fazer o Santos continuar jogando bola, com o Basílio ali jogando muita bola. E o Leão fez times aguerridos, como o de 98, né, na Batalha de Rosário, né, onde o Santos foi campeão. Mas o time de 2002 é um marco, é um time que muda a história do Santos Futebol Clube. Então, por isso, o meu carinho maior para o Leão. Mas são todos treinadores fantásticos e são treinadores que, acho que assim, no top 5 poderia ser discutido o Muricy entrar, como vocês falaram, mas, assim, o Lula é unanimidade, sem dúvida nenhuma. Senhores, foi uma honra contar essa história de alguns dos nossos principais jogadores. Acho que deu para dar um panorama legal assim para quem não conhecia a história de todo mundo. Conseguimos falar de vários craques aqui e queria saber se vocês têm alguma consideração final, senão a gente vai para os finalmente aqui do programa. Não é que foi uma honra fazer isso, é uma honra ter vocês de parceiros no Diário do Peixe, porque fazer um top 5 por posição, desde goleiro até o treinador, a seleção que vocês fizeram e ter o Amigos do Urbano hoje disponível em podcast, em diversas plataformas, eu acho que quem só tem a ganhar isso é o torcedor santista, e para mim é uma honra estar com vocês. Fernando, depois dessa fica difícil, hein? Ah, Vini, eu estou emocionado aqui, preciso chorar. Vini, muito legal relembrar esses craques, né? A gente geralmente, quando faz os textos lá para o Diário do Lendas da Vila, a gente pega jogadores, às vezes, menos conhecidos da torcida. Então é legal a gente escrever sobre Zito, escrever sobre Pelé, lembrá-los. Tivemos, né, algumas contestações aí nas redes sociais por conta dessa lista, por esquecimento de algum outro jogador. Mas isso que é legal, é a gente debater a história do clube, é a gente conversar sobre a história do clube, é a gente ter essa divergência de ídolos, e porque o Santos Futebol Clube é imenso, o Santos Futebol Clube é o clube que nós amamos, e é muito legal a gente valorizar esses ídolos do passado que fizeram o clube ser o que é hoje. Eu acho que não é nem esquecimento, né? A gente mapeou mesmo, quem ficou de fora é porque, cara, é o Santos. O Santos tem jogador... Sim, não, mas eu digo das pessoas brigarem com a gente como se estivéssemos esquecidos, né? Mas eu li várias manifestações nas redes sociais. Bem legal isso também. Eu li que o caminho do sucesso passa pelo ódio das pessoas na internet. Então, se muita gente não gostou do que a gente falou, de que a gente escreveu, a gente tá no caminho certo. Brincadeira, pessoal. Que polêmico, hein, Vini? Muito polêmico. E quero dizer, Cris, que pra gente é um prazer e uma honra poder colaborar com, tanto falando sobre a história do Santos, quanto colaborar para o Diário do Peixe, que é um canal, um veículo, né? Não considero um veículo, vocês estão em todos os lugares, fazem live no Instagram, live no YouTube, vocês têm um programa no YouTube, vocês são o site que melhor cobrem o Santos Futebol Clube e de maneira independente. Então a gente que é uma torcida muito carente de apreço da mídia mesmo, temos para onde correr agora com o Diário do Peixe, o trabalho brilhante que você, o Giovanni e toda a equipe fazem. Valeu mesmo. E, Fernando, se você me permite, acho que a dica cultural hoje podemos ter duas dicas culturais. A primeira é a série do Pelé que a gente está fazendo. Vamos divulgar em causa própria. Toda sexta-feira um episódio novo. Pelé, Nossa Majestade. Sexta agora estreará o episódio de número 3. Serão 10 episódios contando toda a carreira do maior jogador de todos os tempos. E outra dica que a gente pode deixar aqui para esse programa é o livro Santos 100 anos, 100 jogos, 100 ídolos, da autoria do Odir Cunha e do Celso Unzelt, que fala de muitos jogadores que a gente contou aqui hoje. Quem quiser falar com a gente, amigosdourbano@gmail.com. No Twitter e no Instagram nós somos o @amigosdourbano. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.